Opa, como vocês podem perceber, eu mudei o nome do canal, e não tem nenhum motivo para isso, apenas porque eu queria e também porque Shadow é meu personagem favorito de Sonic, porém eu acho que isso ninguém quer saber. E por isso eu vim trazer a segunda parte de Eu no Mundo de Crepúsculo. Talvez eu faça essa teoria mais longa ou mais curta, porque realmente já vai fazer em torno de 3 a 4 dias que eu deixei o canal sem vídeo por conta de alguns problemas. E realmente eu tô fazendo essa teoria na pressa, mas vamos ao vídeo. Depois que as aulas acabaram, eu estava indo para minha casa junto com Alice no meu carro. A chuva fina batia ritmada no para-brisa do Volvo S80 V8 preto, 2007, enquanto o motor ronronava baixo pela estrada úmida que cortava a floresta de Forks. O interior do carro era aquecido, confortável, envolto pelo cheiro leve de couro e pinho molhado que entrava pelas frestas do ar. Eu dirigia com uma das mãos no volante, postura relaxada demais para alguém conduzindo um V8 em estrada escorregadia. Eu vestia uma blusa térmica branca sob um moletom cinza escuro de gola alta, e por cima um casaco preto estruturado, simples e elegante. A combinação era discreta, funcional para o frio, mas ainda perfeitamente alinhada com ele, nada chamativo, tudo calculado. Alice estava no banco do passageiro, virada levemente para ele, observando com aquele olhar atento que sempre parecia enxergar mais do que deveria. Você já teve aquela visão de novo, eu disse, casualmente. Ela arqueou uma sobrancelha, sem tirar os olhos de mim. Qual delas? Aquela que você sempre finge que esqueceu. Ela soltou um suspiro curto. Eu não finjo esquecer. Eu só escolho não entrar no assunto. Ela inclinou a cabeça, um pequeno sorriso surgindo. Curioso. Silêncio por alguns segundos. O limpador de para-brisa fazia seu som constante. O motor vibrava suave. Então ela perguntou, como se comentasse sobre o clima. Você acredita que uma alma pode estar conectada a mais de uma pessoa? Ela franzia o senho. Tipo amizade. Não exatamente. Eu olhei de relance para ela. Você está falando de alma gêmea. Talvez. Mas não apenas uma. Ela apoiou o queixo na mão. Talvez 4. O meu pé pressionou levemente o freio por reflexo. O quê? Estou só perguntando. Não. Eu ri, nervoso. Eu claramente não entendi o que você está dizendo. Ela manteve a expressão serena demais. E se alguém pudesse amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo porque as conexões fossem diferentes? Ele piscou algumas vezes, processando. Alice, eu mal tenho capacidade emocional para lidar com uma vampira. Imagine com uma vampira e 3 humanas. Ela virou o rosto devagar para ele. Quem disse que são humanas? O carro deu uma leve balançada antes de eu corrigir o volante. O quê? Ela continuava absolutamente tranquila. Hipoteticamente. Eu encarei a estrada como se ela tivesse acabado de anunciar o apocalipse. Então deixa eu ver se entendi. Você está sugerindo que eu teria que lidar com você e mais 3 vampiras. Silêncio inocente da parte dela. Porque se isso for verdade, eu continuou, toda a minha fortuna vai embora. Eu vou falir só comprando cabeceiras novas e travesseiros reforçados. Ela soltou uma risadinha cristalina. Algumas de nós aprendem a controlar a própria força. Algumas. Eu repeti, horrorizado. Algumas não é estatística reconfortante. Ela apenas sorriu. Eu passei a mão pelo cabelo, incrédulo. Você está querendo me matar? Porque eu sou feito de carne e osso, Alice. Não de vibrânio. Muito menos de adamantium. Ela gargalhou dessa vez. Dramático. Realista. Eu rebate. Eu não sobreviveria a um treino físico com vocês, quanto mais qualquer outra coisa. Ela observou o meu perfil por um momento mais longo. Você subestima sua resistência. Não. Eu valorizo minha integridade estrutural. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando a estrada escura à frente. Você ainda não respondeu minha pergunta. Eu respirei fundo. Sobre ter mais de uma conexão. Ela assentiu. Eu pensei. O som da chuva preenchia o espaço entre nós.
Eu começou devagar, que, se isso existir, não deve ser sobre quantidade. Deve ser sobre intensidade. E responsabilidade. Ela me estudou com atenção incomum. Interessante. Mas se você estiver planejando montar um clã romântico alternativo, eu exijo contrato, seguro de vida e reforço estrutural na casa. Ela riu de novo, leve, quase musical, e continuamos nossa trajetória até minha casa. Nota: aqui eu vou começar a narrar em terceira pessoa, por um motivo que eu não quero usar o conceito de eu nessa cena. Voltando à história. O Volvo preto deslizou pela entrada de pedra molhada e parou suavemente diante da casa de Damon. As luzes externas já estavam acesas, refletindo no chão úmido. Ele desligou o motor, o silêncio tomando conta do carro por um segundo longo demais. Eu ainda não sei se gostei da conversa sobre 4 almas, ele comentou, abrindo a porta. Você gostou? Só está em negação, Alice respondeu, saindo do carro com leveza sobrenatural. Dentro da casa, o clima mudou rapidamente. Não havia mais o som da chuva contra o vidro, nem o ronco do motor, apenas o eco suave dos passos deles pelo corredor. Eles começaram a conversar sobre algo trivial, uma piada sobre um professor, um comentário sobre Forks ser pequena demais para tanto drama, mas como sempre acontecia, a conversa foi ficando mais baixa, mais próxima, menos sobre palavras. Alice se aproximou primeiro. Damon mal teve tempo de reagir antes de sentir os dedos frios dela puxando pela gola do casaco. Eu ainda estou processando aquela conversa, ele murmurou. Continue processando, ela respondeu, já muito perto. O beijo começou intenso, mas controlado. Pelo menos da parte dele. Eles chegaram ao quarto quase sem perceber como. Damon fechou a porta com o pé, ainda tentando manter algum resquício de dignidade racional. Alice, ele começou, entre um beijo e outro, eu gostaria de lembrar que sou estruturalmente limitado. Ela apenas sorriu contra os lábios dele. E então veio o momento. Com um movimento rápido e deliberadamente exagerado, ela o empurrou contra a cama. Damon caiu de costas no colchão com um som abafado. Lá vamos nós, ele murmurou. Alice subiu sobre ele com facilidade impossível, prendendo-o ali. Uma das mãos dela segurou a cabeceira de madeira. Ele viu acontecer em câmera lenta. Alice não crack. A madeira estalou sob os dedos dela, rachando com um som seco. Ela continuava beijando como se nada tivesse acontecido. Damon fechou os olhos por um segundo, exalando aquele suspiro de alguém que já sabia exatamente o que aquilo significava. Amanhã eu vou ter que encomendar outra cabeceira, ele disse, entre beijos, num tom cansado demais para ser genuinamente irritado. E provavelmente travesseiros novos. Ela inclinou a cabeça, divertida. Você é exagerado. Eu não sou feito de vibrânio, Alice, ele respondeu, com aquela expressão clássica de um homem que aceita o próprio destino. Eu sou literalmente carne e osso. Ela apoiou as mãos ao lado da cabeça dele, os olhos brilhando com diversão. E ainda assim continua aqui. Ele olhou para a cabeceira rachada. Depois para ela. Depois de volta para a cabeceira. Eu devia começar a comprar móveis industriais. Ela riu, aquele riso leve que sempre fazia parecer que o caos era parte do plano. E, apesar do estalo da madeira e da inevitável compra do dia seguinte, Damon a puxou de volta para um beijo, resignado. Exausto. Apaixonado. E mentalmente calculando o orçamento da semana, e depois da que dava para se ver eu na escola, eu estava tranquilamente mexendo no meu telefone, então eu ouvi o som. Não o barulho normal de motor. Mas o som errado. Pneu girando em falso. Metal perdendo o controle. Peso deslocando. Meu corpo reagiu antes do pensamento terminar. Eu vi Bella escorregar. Vi a van deslizar de lado. Vi Edith ali. O mundo desacelerou. Para eles. Para mim, ficou perfeitamente claro. Eu corri. Não foi hesitação. Não foi escolha emocional. Foi cálculo instantâneo. Distância. Ângulo. Velocidade do veículo. Trajetória de impacto.
Meu corpo respondeu como sempre responde: preciso, eficiente, impossível. Em um segundo eu estava perto do prédio. No outro, eu já estava no meio do estacionamento. Segurei Bella primeiro, puxando-a pelo braço e pela cintura, girando o corpo dela para fora da linha de impacto. Edith não precisava ser salva. Mas eu a empurrei também. Por dois motivos. Eu não ia permitir que ninguém desconfiasse da resistência dela. Eu não deixaria ninguém, vampira ou não, ser atingida na minha frente. A van passou raspando onde elas estavam um segundo antes. Metal esmagando gelo. Vidro estilhaçando. Eu já tinha as duas fora da zona de impacto quando o barulho principal aconteceu. E então veio o problema. Pessoas. Testemunhas. Olhares. Eu estava longe demais segundos atrás. Longe demais para estar ali agora. Eu não me movi fisicamente. Eu movi mentes. Foi como expandir uma onda invisível. Consciências próximas primeiro. Confusão. Choque. Adrenalina. Eu entrei em cada uma delas com cuidado cirúrgico. Não controle. Apenas ajuste. Ele já estava perto. Ele estava correndo em direção a elas. Ele só reagiu rápido. Nada impossível. Memórias são frágeis quando estão sendo formadas. Eu empurrei a narrativa certa. Alunos perto do ginásio. Professor saindo da ala administrativa. Garota ao lado da escada externa. Reescrevi os últimos 5 segundos. Exceto uma mente. Edith. Eu senti quando ela percebeu. Os olhos dourados dela me analisaram como se eu tivesse acabado de quebrar uma lei natural. Ela sabia. Mas não disse nada. Bella tremia levemente. Humana. Frágil. Confusa. Você estava longe, ela começou. Eu já tinha preparado isso também. Inclinei a cabeça, respiração controlada. Não estava tão longe assim. Simples. Natural. Crível. As sirenes começaram a soar ao longe. Eu podia sentir os pensamentos ao redor se estabilizando na versão que eu deixei. Nenhuma incoerência. Nenhuma dúvida persistente. Exceto dela. Edith continuava me observando. Não com suspeita. Com cálculo. Interessante. Eu ofereci a mão para Bella se levantar. Reflexo rápido, eu disse, dando de ombros. Mas dentro da minha mente, eu já sabia. Eu tinha acabado de revelar algo. Para alguém que não devia saber. E, pela primeira vez desde que cheguei em Forks, eu não era o único monstro no estacionamento. Fim. Bom, honestamente eu queria ter feito a teoria mais longa, mas eu realmente não queria deixar o canal sem vídeo. E sobre a teoria de Percy Jackson talvez eu faça mais no futuro, não só de Percy Jackson em si mas entre outras, já que no momento tô querendo fazer uma teoria de Diários de um Vampiro e já escrevi algumas partes da teoria. Talvez publique amanhã, era só isso que eu queria dizer. E eu espero que vocês possam se inscrever no canal para me motivar a trazer a parte 3 dessa teoria e talvez até um futuro remake ou uma versão alternativa sem parar com essa. Tchau.